riacho, em vila do riacho. É mentira do diabo dizer que nós temos diversas igrejas. É mentira. Nós temos uma única igreja, um único povo, uma única assembleia, servindo o mesmo Deus. Sempre foi propósito de Deus nos unir. E se foi propósito de Deus nos unir, escute isso, é propósito do diabo nos dividir. É propósito do diabo nos separar. É propósito do diabo dizer: ah, lá na sede é assim, lá na congregação é assado. Isso é coisa do diabo. Davi, no seu tempo, ele evita a divisão entre o povo. Só que no tempo de Roboão e Jeroboão acontece a divisão. O reino de Israel se divide. As 12 tribos se dividem, 10 para um lado e 2 para o outro. E quando eles se dividem, é inevitável a queda. A resposta disso é que eles são cercados, destruídos, saqueados do templo e levados como escravos para a Babilônia. Porque se dividiram. O próprio Jesus, quando orava por nós, lá em João 17, no versículo 20 em diante, ele diz: Pai, eu não oro somente por esses, mas também oro pelos que hão de crer pelo poder da tua palavra. Por nós, ele está orando. Ele continua a sua intercessão ao Pai, e ao interceder ao Pai, ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. Mais à frente ele diz: Jesus, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Eu sei que quando se fala de unidade e de união, é um grande tabu e difícil para nós, porque somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, criações diferentes, histórias diferentes. Mas a beleza do Evangelho é isso: chamar pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com visões diferentes, a viverem debaixo do mesmo propósito, do mesmo chamado. É por isso que ele diz que aqueles que vivam em união é como um unguento, óleo sobre a cabeça. E aqui vai a resposta, porque muitas das nossas igrejas estão frias. Não é porque falta pregador novo, não é porque a gente precisa trazer alguém de fora, não é porque precisamos duplicar os cultos de avivamento. Não é. Não é porque precisamos trazer alguma novidade, trazer algo diferente, mudar a dinâmica, colocar um enfeite, uma roupagem nova. Não. O óleo está faltando sobre a nossa cabeça, porque está faltando comunhão, porque está faltando unidade.
quando nós tivermos a unidade, quando nós tivermos a união, Deus voltará a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando formos um só povo, servindo a um só Deus, terá tanta unção que voltaremos a ter como rotina cura, salvação, transformação, libertação. Deixa eu te perguntar uma coisa e responda para si mesmo: qual foi a última vez que você viu uma cura na sua igreja? Qual foi a última vez que você viu um batismo na sua igreja? Qual foi a última vez que você viu salvação na sua igreja? Ah, mas pastor, na festividade Deus salvou. É a visão muito medíocre e pequena de achar que Deus só salva em festividade. Porque a igreja primitiva, a Bíblia vai dizer que porque eles andavam no mesmo propósito, na mesma unidade, e todos tinham tudo em comum, Deus acrescentava todos os dias aqueles quanto havia de salvar. Era salvação na segunda, salvação na terça, salvação na quarta, salvação na quinta, salvação na sexta, no sábado, porque havia união. Quer ver o conjunto prosperar? Se una. Ah, mas o conjunto não está dando certo. Claro! Você não compartilha da visão do seu líder, da sua líder. Deixa eu te contar algo da Bíblia. Certa vez, Jesus, ele vai a um homem, a um menino, e esse menino estava possesso, não somente possesso, mas ele também estava tomado por um espírito mudo e cego. Jesus então liberta aquele menino, aquele homem. E os fariseus que estavam ali dizem: ele faz isso em nome de Beelzebub, príncipe dos demônios. Agora olha a resposta de Jesus, escute isso. Mateus 12, 25. Jesus diz: todo reino dividido contra si é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste. Espantou? Escute, tem mais. Versículo 26 do mesmo capítulo, ele diz: olha só, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, e como subsistirá, pois, o seu reino? Eu vou ser mais claro. O que Jesus está dizendo em meio à acusação dos fariseus é que nem o reino das trevas se divide, que nem Satanás expulsa Satanás, que nem Satanás trabalha contra si próprio, porque o reino dele cai. Agora a pergunta que fica: se Satanás não se divide, por que você quer dividir? Por que você, tomado por espírito maligno, diz: não concordo com o meu líder, não concordo com a minha liderança? Quem faz isso está trabalhando para o diabo.
Quem faz isso está trabalhando contra o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O conjunto não é seu. A coordenação não é sua. Os jovens não são sua propriedade. Você e nem eu temos ovelha. A igreja tem um dono. E esse dono não tem CPF como eu e você temos. Esse dono é Jesus. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono dos jovens. Jesus é o dono do círculo de oração. Jesus é o dono das missões. Jesus é o dono das crianças. Ele é o dono. Você não comprou. Você não pagou preço por eles. Foi o sangue do Filho de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. Para de achar que você é dono da igreja. Você não é dono de nada. Você é um servo, como eu sou um servo. E a qualquer momento o dono pode pedir conta e pode tirar eu e você de lá. Deixa eu terminar. Quando Deus resolve tirar o rei da Babilônia, aparece uma mão que escreve na parede e diz: Mené, Mené, Tekel, Peres, Parsim. Que traduzido, Deus dizia a ele: dividido foi o teu reino, pesado foste na balança e foi achado em falta. Quando o homem acha que pode, quando o homem acha que manda, quando o homem acha que é dono, Deus faz questão de rasgar o reino. Deus faz questão de pesar na balança. E esse ano, escute isso, a balança de Deus vai nos pesar. Esse ano, aqueles que trabalham para si, aqueles que governam para si, saberão que o seu reino será dividido. Saberão que estamos com os dias contados. E saberão que Deus vai tirar ele do seu reino. Aqui eu termino. E há muito temor no coração. Há mais ou menos pouco mais de 3 meses atrás, Deus tinha me dado essa mensagem. E por incrível que pareça, quando Ele me deu mais de 3 meses atrás, Ele me disse o dia e aonde eu iria pregar. Fiquei tranquilo no coração, fiz prova com Deus e comecei a escrever o esboço. No mês passado, ajoelhado na borda do altar em Pontal, às 2 horas da tarde, Deus continuou falando comigo através dessa mensagem para me dizer à igreja que o nosso foco e trabalho do ano que vem é debaixo de unidade
e união. Nós vermos prosperar. Já achando pesado e forte a mensagem, ele continuou falando ao meu coração, e eu confesso que me pesou. E com muito temor no meu coração, meu pastor, eu transmito aquilo que eu tenho convicção e certeza daquilo que Deus me falou. Muitos, escute isso, que andam contigo não estão em comunhão contigo. Meu Deus! Muitos que te aplaudem às suas vistas, te apunhalam na sua ausência. Eles não são seus amigos, eles são amigos dessa cadeira. Porque onde eles estavam antes do Senhor se assentar aqui, buscam e procuram dia e noite ocasião contra ti. E o Senhor sabe, porque por esses dias o Senhor abriu a tua visão mais além e começou a mostrar quem é quem anda e quem não anda contigo, quem está em comunhão e quem não está. E te digo mais, assim diz o Senhor: ampliarei ainda mais a tua visão. E tu verás de longe o mal, e tu verás de longe as armadilhas feitas, e eu lhe mostrarei coisas que o Senhor pensará que é de ti, mas não é. Endireitarei as veredas, aplanarei os vales e os montes, para provar e mostrar que sou eu que ando contigo, te tomo pela mão e te faço prosperar sobre esta obra. Eu te revisto do alto da cabeça até os pés, para que aqueles teus inimigos que vierem não te encontram, não te acho, te escondo debaixo das minhas asas, para mostrar que estou contigo e caminho contigo no meio do vale, para confirmar que eu sou Deus da tua vida. Se coloque de pé. Só se você puder, levante a sua mão. Como diz o apóstolo Paulo, sem ira e sem contenda. Se na mão houver ira e contenda, nem levante. Mas sem ira e sem contenda, levante. Nós vamos orar pela vida do nosso pastor.
Meus queridos irmãos, Deus abençoe. Vamos assentos. Deus abençoe o presbítero Gesiel. Que Deus continue usando com graça, com poder e autoridade na ministração da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos dar prosseguimento, mas antes de nós fazermos a prestação de conta, eu quero que vocês prestem bastante atenção em dois documentos que serão lidos aqui pelo secretário. Acredito que o que vocês irão ouvir, para muitos já não é mais segredo, e para outros talvez soará como algo novo. Depois que o documento for lido, eu vou fazer algumas ponderações em cima deste documento. Quero convidar aqui o presbítero Elias novamente, que procederá com a leitura do comunicado e depois com o ofício. Comunicado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados irmãos e irmãs, membros da congregação em Caíras Velhas, a paz do Senhor Jesus, cumprimos informar que, na data de 8 de novembro de 2023, recebemos um requerimento assinado pelas irmãs Leidiane Pedro de Souza Cezerando e Rodlaiane Loureiro dos Santos, no qual, em nome dos membros e congregados desta igreja, reivindicava acesso às atas das últimas reuniões da diretoria no ano de 2002 que ocorreram nesta igreja. Também na data de 28 de novembro de 2023, compareceram em nossa igreja sede para uma reunião agendada junto ao nosso pastor presidente, os membros daquela igreja: Luiz dos Santos Pedro, Jonathan dos Santos Pedro, Altamir Pedro Júnior e Frank Pereira Lemos, fazendo as seguintes reivindicações. Primeiro, que o controle financeiro das entradas de dízimos, ofertas e ofertas missionárias ficassem na congregação de Caíras Velhas. Segundo, que o presidente consagre um pastor indígena para estar à frente da congregação em Caíras Velhas. Terceiro, que caso as reivindicações não fossem atendidas, estariam encaminhando esse documento para a FUNAI e demais órgãos de seus interesses para as devidas providências. Mediante os fatos similares a estes ocorridos nos últimos anos, como é de conhecimento de todos, a diretoria, junto ao Conselho de Ética e Disciplina e Conselho de Doutrina, em reunião na noite de ontem, deliberou por unanimidade adotar a seguinte decisão: remover o pastor local e encerrar as atividades religiosas sob a administração da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus nesta localidade. Embasada nos artigos 25, 26, 48, 49, 63 e 67, incisos 3º, 4º, 7º, 8º e 19º, e parágrafo 1º e 2º, e também o artigo 69 do Estatuto desta igreja. Em face a isso, tomamos a liberdade de comparecermos a esta igreja para comunicar em caráter irrevogável que, a partir desta data, devolveremos a administração deste patrimônio para a comunidade, através de documento que enviaremos ao senhor Vilmar Benedito de Oliveira, cacique que responde pela comunidade. Aos irmãos que desejarem continuar ligados ao nosso ministério, têm total liberdade de entrar em contato com o secretário, o pastor José Paulo, o qual estará procedendo com a devida transferência para a congregação de sua escolha, ou procure o pastor da congregação que desejarem reunir. Sendo que se apresenta para o momento, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada essa reunião.
Aracruz, Espírito Santo, 29 de novembro de 2023. Ofício número 57 de 2023. Senhor Cacique, Senhor Vilmar Benedito de Oliveira, saudações na pessoa de Jesus Cristo. Com grande estima e consideração, vimos agradecer o apoio que sempre recebemos das lideranças indígenas na aldeia em Caieiras Velhas, em especial sob a gestão do digníssimo cacique. E face dessa consideração, é que informamos que a partir desta data, em caráter irrevogável, comunicamos aos membros desta instituição a remoção do nosso pastor local e o encerramento das atividades religiosas sob a administração da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus nesta localidade. Temos ciência que o patrimônio onde nos reunimos não nos pertence. E assim como nos foi permitido há 55 anos, implantamos o trabalho e usufruímos do espaço físico que nos foi cedido pelo cacique da época. Cumpre-nos devolver à comunidade de Caieiras Velhas, através da pessoa do nobre cacique que a representa, toda a estrutura patrimonial para que administre da maneira que melhor atende às necessidades da comunidade. O que o fazemos através deste documento. Aproveitamos para pedir as providências quanto às transferências de titularidade das contas de água e energia no prazo de 10 dias, pois a partir de então estaremos fazendo comunicado às empresas responsáveis que não mais nos responsabilizaremos pelos valores consumidos, solicitando o devido desligamento. Anexo serve comunicado feito à congregação os motivos que deram causa ao encerramento de nossas atividades no local, sendo que nos apresenta para o momento, reiterando a nossa estima e consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer situação que se fizerem necessário. Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor Valdo Ribeiro de Santos, pastor presidente. Meus queridos irmãos, os irmãos acabaram de ouvir os dois documentos que foram encaminhados ao cacique daquela comunidade. Acredito que os dois documentos, tanto o comunicado como o ofício, deu um entendimento para que todos que aqui estão presentes avaliarem a tomada dessa nossa decisão. Nós já estávamos há aproximadamente 11 anos, quase 12 anos, com o pastor Luciano. O pastor Luciano está aí? O pastor Luciano esteve à frente daquela congregação em Caieiras por quase 12 anos. E por algumas vezes o pastor Luciano, que até pouco tempo era um dos membros, um dos diretores da nossa igreja, do nosso ministério, o pastor Luciano, por algumas vezes em reunião de diretoria, aqui está os nobres diretores que aqui me ladeiam, é testemunha do que eu vou falar. Por algumas vezes o pastor Luciano nos pediu, através de lágrima no rosto, que pelo amor de Deus o tirasse da frente daquela congregação. O senhor confirma isso, pastor? E quando eu assumi o ministério, o pastor Luciano me fez um pedido: pastor, por favor, me ajude. A minha esposa está doente, ela já não está tendo condições emocionais para me acompanhar mais à frente da congregação. Pastor, eu estou perdendo os meus filhos, porque os meus filhos não querem mais me acompanhar na igreja. Motivo: um grupo de pessoas que tinham dentro daquela igreja não respeitava o pastor. Eles faziam tudo o que eles queriam sem comunicar pastor, faziam culto, convidava cantor, convidava pregador. E quando o pastor ia saber, o culto já estava armado, o movimento já estava armado. Quando o pastor ia questionar, eles peitavam o pastor. Por último, eu pedi ao pastor Luciano, no meu primeiro ano de gestão: pastor, tenha paciência, eu estou chegando agora, eu preciso
rever muitos pontos dentro do ministério. Me ajuda um pouco. Ele ficou mais um ano, ficou mais 2, e sempre nas reuniões ele falava conosco, ou particularmente: pastor, me ajuda, pastor, não aguento mais. Até o ponto de, no ano passado, nós fizermos 2 reuniões consecutivas. Eu confesso para os irmãos que todas as vezes que nós marcávamos a reunião, está um grupo de obreiros que me acompanhou aqui durante muito tempo no monte, para nos preparar, porque nós não sabíamos o que nós iríamos encontrar dentro da congregação. Tivemos a primeira reunião, um clima tenso, não parecia um clima de igreja, de salvos, clima tenso, porque um grupo de pessoas, que aqui foram citados nomes, faziam com que toda a igreja fosse contaminada, jogava toda a igreja contra o pastor e contra a liderança, e sempre eles falavam a mesma coisa: queremos ter autonomia em toda a parte financeira do ministério. Expliquei para eles na reunião que nós tivemos: gente, por força estatutária, nenhuma pessoa, a não ser o presidente e o tesoureiro, pode fazer qualquer movimentação financeira por força de lei. Eles, não contentes com a minha fala, isso eles falaram lá, eles procuraram contadores por fora para saber se a minha informação era pertinente. Foi isso, Luciano? Procuraram um contador por fora. O contador realmente, de posse do estatuto nosso, disse: o pastor de vocês tem razão. Por força estatutária, somente ele é o responsável por tudo que acontece na saúde financeira deste campo. Tudo recai sobre os seus ombros. Qualquer coisa que acontecer na parte financeira, administrativa, recai sobre a pessoa física dele. E na época, nós fizemos algumas concessões. Fizemos investimento na troca de praticamente todo o telhado da igreja. Fizemos reforma na parte de gesso. Fizemos melhoria em várias áreas de dentro da igreja. Hoje, aquele tempo, eu acredito que passa de mais de R$1 milhão investido naquela estrutura. Mais de R$1 milhão investido naquela estrutura. E todas as vezes que nós fazíamos uma reunião com eles, eles apontavam o dedo para a gente e falavam assim: isso aqui é nosso, vocês não têm nada aqui. É verdade ou não é, senhores? Eles faziam questões de dizer: isso aqui é nosso, não é de vocês. Eu, por diversas vezes, eu tive que interromper a reunião e dizer para eles: nós temos a consciência disso. Nós não estamos aqui reivindicando a estrutura, o investimento que aqui foi feito. Fiz uma reunião, fiz 2 reuniões. Quando chegou nesta data do comunicado e do ofício, eles vieram aqui em 4 pessoas. Eu falei que iria só atender 2. Quando eu cheguei aqui na manhã da terça-feira, tinha 4. A princípio eu falei: não vou atender os 4, vou atender 2. Depois eu voltei atrás e falei: entre os 4. E a primeira coisa que um deles falou comigo foi: pastor, eu vou ler um documento que está no meu celular redigido. E mediante a esse documento eu vou fazer 2 reivindicações. Se o senhor não acatar com as nossas reivindicações, este documento será encaminhado para a FUNAI e para os órgãos competentes. Ele leu o documento, um extenso documento, e no documento, em todo momento, eles faziam acusações que nós éramos preconceituosos, que nós estávamos interferindo na cultura indígena. Em momento algum nós nunca fomos preconceituosos. Eu deixei bem claro para eles: é vocês que nunca apoiou nenhum trabalho nosso. Todas as nossas festas, todos os nossos eventos, quando eu assumi, eu criei um problema com o pastor Luciano, porque no dia que nós estávamos aqui fazendo o congresso de missões, eles estavam com uma festividade lá em Caíra Velha.
Primeiro ano, primeiro impasse que eu criei com ele. Eu liguei para o pastor Luciano e falei: Luciano, suspende a festa. Compareceram aqui uns 10 numa reunião de diretoria aqui, com cocá na cabeça, com um monte de coisa, para intimidar mesmo. E eu me lembro que há 3 anos atrás, eu falei com a diretoria: eu vou tomar uma decisão com essa igreja. Eu não vou, como presidente deste ministério, me submeter ao papel vexatório que esse povo está querendo impor para cima de nós. Ou eu tomo essa decisão e vocês me acompanham nessa decisão, ou vocês escolhem um outro pastor presidente e colocam no meu lugar, porque eu não vou me rebaixar a tal ponto. Só que durante os 3 anos a gente foi tentando conduzir, orando a Deus, buscando o Senhor, pedindo oração. Os irmãos, orem por aquele povo, porque não são todos, irmãos, é um grupo, e um pouco de fermento na massa leveda toda a massa, estraga todo mundo. Aí chegou nessa reunião, quando ele leu o documento, fazendo uma série de acusações, e eu falei: agora faça os 2 pedidos. Ele falou assim: nós queremos o controle financeiro de todas as entradas da congregação e que o Senhor consagre um pastor indígena e coloca lá. Falei: primeiro pedido, negado. Segundo pedido, eu não tenho ministério pastoral para me dar para ninguém. Quem consagra e separa é Deus. Segundo pedido, negado. Por favor, Zé Paulo estava me acompanhando na reunião, ele pode falar isso. Vocês podem levantar daqui, eu estou dando a reunião por encerrada, e vocês podem pegar o documento agora e encaminhar para a FUNAI, porque eu não vou me submeter ao capricho de vocês. Naquela mesma noite nós tivemos uma reunião com a diretoria e tomamos a decisão ali de fechar aquela igreja. Ou seja, fomos na quarta-feira, retiramos o nosso pastor, fizemos o comunicado, encaminhamos um ofício, e na quinta-feira seguinte, quando nós entregamos a igreja, o cacique esteve aqui comigo, juntamente com o pastor Messias, juntamente com o pastor José Paulo. Você estava junto? Não, né? Esteve o cacique e esteve mais 3 representantes da FUNAI, e nós conversamos aqui por mais de hora. Expliquei para eles os detalhes. Está aqui o documento, o senhor, por favor, assine o documento, e nós estamos devolvendo para o senhor toda a estrutura patrimonial daquilo lá. O senhor faça com aquilo lá o que o senhor quiser. Meus irmãos, era esse o comunicado que eu tinha a passar para os irmãos. Não deu. Nós fizemos de tudo, mas não dava para nós nos submetermos ao capricho daquele grupo. Para o entendimento e compreensão dos irmãos, aproximadamente 30 pessoas já naquela noite e no outro dia solicitaram carta de mudança para sair daquela igreja. Hoje estão em Coqueiral, hoje estão em Santa Cruz. Você já recebeu lá também, Valdionor? Valdionor recebeu aproximadamente 30 cartas. Isto é uma resposta do que esses 30 também não concordavam com aquilo que aquele grupo fazia dentro daquela igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Então está aí o comunicado. Eu quero agora pedir ao nosso pessoal aqui da mídia, nós vamos fazer a prestação, vamos mostrar o relatório de todas as nossas atividades que foram feitas durante o ano de 23, tá certo? Os irmãos prestem bastante atenção aí. Acho que não vai dar para nós descer